Nós encerramos a nossa doutrina anterior, fizemos uma oração de gratidão, mas estávamos falando, acho que aqui no versículo 27, nós lemos até o 31. O 37 fala sobre o conselho, né? O profeta, o apóstolo, o pastor, o homem de Deus entregando o recado, dando conselho, e muitas pessoas que ouviram foram salvas da morte. Amém? Salva da morte física, salva da morte espiritual. E às vezes a gente não dá crédito mais à profecia. Nós estamos vivendo uma época complicada no cristianismo, em que o próprio crente que vem para a igreja, que anda de Bíblia na mão, que tem carteirinha de membro, que tem não sei quantos anos de crente, não crê em Deus. Pastor, como é que é isso? Vem todos os domingos na igreja, entrega dízimo, mas não querem compromisso com Deus. Eles ouvem as histórias, acreditam que Deus pode fazer alguma coisa, mas eles não querem se envolver, não querem se render, não querem se prostrarem, não querem ajoelhar diante do Deus Todo-Poderoso, querem governar suas próprias vidas. Mas que o sangue de Jesus tenha poder na nossa vida, nesta igreja, nos nossos corações, que a presença do Espírito Santo seja notória na nossa vida, que haja mudança, que haja fruto digno de arrependimento nas nossas vidas. Não adianta dizer estou arrependido. Existem frutos que se produzem por causa do arrependimento, e Deus faz isso na minha vida, na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós encerramos aqui com a frase assim: veio alguém do céu, ouvimos-se uma voz do céu, possivelmente um anjo. Algumas versões dizem que é um santo, algumas dizem que é um anjo, e essa aqui está dizendo uma voz. Versículo 31. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. O livro de Daniel, e a gente vê várias lições assim, mas o foco do livro de Daniel é: existe um Deus nos céus, e esse Deus é o Deus que criou os céus e a terra. E esse Deus que criou todas as coisas controla as coisas. Esse Deus é o Deus que coloca no reino. Esse Deus é que tira do reino. Esse é o Deus que exalta. Esse é o Deus que humilha. É o nosso Deus que opera neste mundo. O poder do maligno, o príncipe desse século, é o diabo, Satanás. Mas o rei, o Deus onipotente, todo-poderoso, é o Senhor nosso Deus. O diabo só age de acordo com a permissão do nosso Deus. Aonde as pessoas negam a presença de Deus, aí o diabo pode agir ali naquele lugar. Mas quando nós acreditamos em Deus, você que serve ao Senhor, Ele está com você, na sua casa, no seu lar. Não há espaço para o inimigo, porque a sua casa, seu lar é um lugar onde você edificou o altar da oração, o altar da comunhão, o altar onde você fala com Deus, e à medida que você fala, Ele se manifesta, e não há lugar para trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa casa, nosso lar, conforme diz a palavra, orar em secreto, entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar, falar com Deus. Isso é um hábito que o crente tem que ter. Amém? É gostoso orar na vigília? Bom. É bom orar aqui na igreja com todo mundo orando junto? Maravilha.
Às vezes a gente está um pouco frio, a gente escuta um pedaço da oração de um pedaço da oração do outro, e vamos orando e vamos embora, né? Mas às vezes em casa é um pouco mais difícil. Mas como é gostoso quando o crente descobre esse prazer de estar aos pés do Senhor. Como é maravilhoso. Às vezes passa 15 minutos, 20, 30, quando pensa que não, já está quase uma hora. Dependendo do dia vai atrasar, né? Não dá para orar tanto. Mas às vezes a gente não está limitado no relógio. Você já teve essa experiência? Tipo, olhar na hora assim, daqui a pouco já passou mais de meia hora. É porque o Senhor tem derramado graça. Às vezes é difícil o início. Começar é difícil. Ter o hábito da oração é difícil. Mas quando adquirimos, é a melhor coisa deste mundo. A gente poder falar com Deus, saber que existe um Deus tão grande que nos escuta, que nos ouve, que cuida de nós. Passou de ti o reino. Deus tirou o reino de Nabucodonosor. Estava todo orgulhoso, pomposo, olhando para as coisas que ele tinha, para as coisas materiais, e esqueceu de dar glória a Deus e foi parar lá no pasto, comendo capim como um animal. Diz a palavra que passaram-se 7 tempos, no versículo 32, sobre a vida de Nabucodonosor. 7 tempos nós falamos que poderia ser 7 anos, conforme uma das versões fala. Amém? 7 anos ao invés de 7 tempos. Numa conjectura a gente poderia trabalhar 7 semanas, 7 meses, mas como tem uma versão bíblica já trazendo essa palavra de 7 anos, vamos ficar com ela, né? Então, para que o rei, aqui no versículo 33, diz que naquele mesmo momento ele caiu, né? E já virou um animal, começou a comer com os bois. No versículo 34, já passou esse tempo. Às vezes a Bíblia tem disso, de um capítulo para outro, às vezes passa anos. Quando a gente lê, dá-se a impressão que foi ontem que aconteceu, né? Mas a gente vê, do 33 para o 34, passaram-se 7 anos. Versículo 33, ele cai e vai comer capim. E a Bíblia diz que vai passar quanto tempo? 7 anos. No versículo 34, ele olha para o céu, e o Senhor deixa voltar o juízo na sua mente. E a primeira coisa que ele faz é glorificar a Deus, é exaltar ao Senhor, é dizer o tanto que Deus é maravilhoso. Mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, é eterno, e cujo reino é de geração em geração. Louvado seja o nome do Senhor. Como que um homem ímpio pode se render ao Senhor desta forma? Tem 2 opções: ou se rende ou Deus quebra, ou se rende ou morre e vai para a condenação, ou se arrepende e muda de vida e o Senhor salva por causa da sua misericórdia, sua bondade. O Senhor foi bondoso com Nabucodonosor e o Senhor o alcançou. Ele conseguiu perceber: não é o Deus de Daniel apenas, não é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego apenas, é também o meu Deus. Ele agora exalta não o Deus de alguém, mas o Deus Altíssimo, aquele que está acima de todos, aquele que é eterno. A sua obra é de geração em geração. Existe um Deus assentado no trono, um Deus eterno, um Deus soberano, um Deus grandioso, um Deus que as nossas palavras não conseguem descrever, mas um Deus que não tem princípio de dias, não existe limitação do cronos, é um Deus eterno.
Louvado seja o nome do Senhor. E Ele está convidando eu e você para andarmos com Ele por essa eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já falei aqui, né? A eternidade nossa começa aqui, quando a gente aceita o Senhor Jesus, quando a gente reconhece a grandeza do nosso Deus, quando nós nos curvamos diante dele e o aceitamos como Senhor, como Salvador da nossa vida, nós nos colocamos na sua presença e o Espírito Santo faz morada em nós. Nós passamos a viver uma vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Começa aqui. Por isso que a morte do crente não é uma morte para a gente se desesperar. Quando morre uma pessoa no pecado, a gente tem sim ficar pesaroso, e às vezes a gente poderia ter até feito alguma coisa, contribuído com algo. Mas quando morre um crente, a gente tem que entender que ele só está descansando, mas a eternidade chegará e viveremos para sempre com o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa vida não é só aqui. Paulo já falava, né? Se nós esperarmos por Deus, por Cristo, pelo Senhor, somente nesta vida, somos o quê? O mais miserável dos homens. Porque deixou de curtir a vida aqui e acha que a vida acaba aqui. Não viveu a vida no pecado e esperando só por Cristo aqui. Mas a nossa vida é uma vida vindoura, é uma vinda que o Senhor tem uma promessa, e os crentes se renovam nessa promessa. Às vezes não está tudo bem, às vezes a enfermidade vem, às vezes as coisas parecem que estão trancadas, as portas parecem que estão fechadas, mas a gente continua louvando, adorando, glorificando, esperando nele, porque por fim ele se levantará. Ainda que não seja nessa vida, ainda que a gente venha morrer aqui, como o Jó fala, né? Ainda que eu morra, uma hora ele vai se levantar, eu ainda vou vê-lo, ainda vou estar na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é ser crente, isso é ser cristão, isso é ter uma vida com Deus, é crer nele, não aqui apenas para uma cura, para uma bênção material, mas para alcançarmos essa salvação vindoura. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele engrandece a Deus, versículo 35: e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem possa estorvar a sua mão. E lhe diga: que fazes? Por que o Senhor faz dessa maneira? A palavra ainda diz, né? Pode um vaso virar para Deus e falar: por que o Senhor me fez assim? Você é apenas um barro, ele amassa, trabalha, deixa ele amassar. Às vezes pode até incomodar, mas às vezes tem uma pedrinha no meio, se te assar assim, vai quebrar, vai rachar. Então ele vai lá, amassa de novo, tira uma pedra, tira alguma coisa que não faz parte, e você vai ser um vaso feito para a honra e glória do nome do Senhor. Ainda voltando só um pouquinho sobre esse tempo que Nabucodonosor passou pela prova, a gente tem que também entender um pouco isso aqui. Veio a luta, veio a dificuldade, veio a humilhação, veio a provação na vida de Nabucodonosor, e ela não passou de uma hora para outra. Ela passou 7 anos depois. Estamos com essa versão, né? 7 anos depois é que acabou a luta dele. Mas no fim da luta, ao invés de ser destruído, ele foi aprovado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem esse desejo de, quando vem uma correção, quando vem algo na nossa vida, uma luta, para a gente aprender. Na doutrina anterior eu falei que se a gente não aprender a sentar no banco da escola de Deus, e a gente não aprender num ano, o que vai acontecer no outro ano?
Eu falei aqui, vai repetir a prova. Deus vai trazer de novo outra prova, vai ser humilhado de novo, vai passar por provação de novo, vai passar por dificuldade de novo, para que você venha aprender, porque Ele quer a sua salvação. Esse é o desejo de Deus. Então aceite quando Deus falar, quando Deus estiver agindo, se dobre, se curve diante da potente mão do Senhor, receba a correção do nosso Deus. Versículo 36, a dignidade dele volta, o entendimento dele volta, os seus príncipes, os seus capitães, os seus grandes pegam ele e traz de volta para o palácio. Deve ser que ele deve passar pelas, corta cabelo, faz barba, toma banho, veste as vestes reais, coloca a coroa na cabeça e volta de novo, porque o Senhor disse que a árvore seria derrubada, mas o tronco ficaria preso em cadeias, mas ia voltar. Daniel, quando interpreta, diz: o seu reino será restituído quando o Senhor lembrar quem é que reina, quem é que governa, quem é que domina, quem é que está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo foi devolvido. Versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Nabucodonosor aprendeu que a gente tem que andar mais humilde, andar mais, perceber que existe alguém que está trabalhando por nós, dar glória devida ao Senhor com aquilo que está acontecendo na sua vida. A Bíblia diz o que? Em tudo dai glória, na morte, na bonança, na dificuldade, na luta, na provação, na vitória, em tudo dai glória, dai glória, dai glória ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 5. Capítulo 5, nós vamos ter aqui uma outra história. Falei para os irmãos que o livro de Daniel está dividido em duas partes. A primeira parte são histórias históricas, reais que aconteceram do capítulo 1 ao capítulo 6. Após o capítulo 6 nós vamos ter visões e profecias. Essas visões, essas profecias do capítulo 7 em diante, elas estão acontecendo junto com os 6 primeiros capítulos. É simultâneo. Daniel vai envelhecendo, vai recebendo, vai aumentando de ano, vai tendo mais 5, mais 10, 60, 70. Aqui Daniel já está aproximadamente com 80 anos, 82 anos de idade. Aqui neste momento, no capítulo 5. Do capítulo 4 para o capítulo 5, passa-se mais de 20 anos. Rei Nabucodonosor governa por 45 anos, 40 e poucos anos. Depois dele, teve mais 3 reis. E o quarto não é Belsazar. A Bíblia está chamando Belsazar de rei. Mas se nós formos estudar a fundo, vamos verificar que Belsazar não foi rei. O rei era Nabonido. O último rei babilônico era Nabonido. Então vamos entender quem foi Belsazar, quem é ele, para depois a gente entrar no capítulo 5 propriamente dito. Então a Bíblia está errada, pastor? Então o senhor está dizendo que a Bíblia está errada, que está escrito errado? Não me entenda mal. Vamos pegar um exemplo. Jesus, quem sabe o nome do pai de Jesus? Quem é? Quem é o pai de Jesus? José. Quem mais? Quem mais?
na terra? Davi. Então o cego grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia? Ué, mas Jesus é filho de Davi ou filho de José? É filho de José com Maria. É claro que José adotou Jesus, né? Jesus não tem a participação, a gravidez de Maria é sobrenatural. O Espírito Santo vem sobre ela, o óvulo é fecundado pelo poder e a presença do Espírito Santo, aquele que fez o homem do barro, né? Aquele que, quando Deus sopra sobre ele e ele se torna alma vivente, poder do Espírito Santo acontece ali e executa. Deus é o Criador, o idealizador, o arquiteto. Jesus, a Bíblia diz que tudo que foi feito se fez por causa de Jesus, a ação de Jesus. Jesus é o Verbo, amém? Estou entrando em outra área que eu não tinha estudado, né? Estou indo para outro caminho. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui para o rei Belsazar. Eu só queria dizer para os irmãos que Jesus, embora ela filho de Maria, né, e também considerado filho de José por causa que ele casou com Maria e adotou Jesus, e ele era considerado filho de Davi, mas Davi já tinha morrido há 14 gerações. Já tinha vindo 14 pessoas depois de Jesus, de Davi, e ainda continuavam chamando ele de filho de Davi. Então a gente pode ser chamado de filho de um antecessor. Nabucodonosor era o antecessor de Belsazar. Tá bom? Então Nabonido, na verdade, casa com uma filha de Nabucodonosor e tem um filho. E quando esse filho está num momento aí, praticamente no terceiro ano de Nabonido, ele sai para uma viagem e parece que não quer voltar mais não, tá? E vai nessa viagem aí guerreando, e vai, e ele deixa o filho dele como regente. Lembra o que aconteceu no Brasil? Dom João estava aqui, e ele sai e deixa aqui o seu filho como regente. Dom Pedro não era rei, ele era um regente. Mas o rei mesmo era o rei de Portugal, o pai. Mas ele deixa o filho aqui, cuidando dessa parte. Tá bom? Mais ou menos isso. Babilônia ficou com Belsazar como governador. Existem algumas escavações. Isso aqui só foi possível descobrir em 1854, 53. Uma pessoa que era lá do museu, esqueci o nome agora aqui da Inglaterra, não sei, e eles foram fazer essa escavação e encontraram aqueles tabletes de argila. Inclusive esse aparelho aqui é chamado de tablet por causa disso, né? O aparelho é chamado de tablet, imitando o que? Essas tábuas de argilas, esses tabletes de argila escrito naquela língua cuneiforme. Então nesses escritos tem sobre Nabonido, tem uma oração que Nabonido faz para o seu filho, tem negócios, tem ele sendo como governador, assinando documentação lá, fazendo coisas, negócios, como sendo rei. Existe uma estátua que tem duas inscrições nele em duas línguas. Uma língua assírica, dos assírios, né? E a outra em hebraico. E em sírio está escrito assim, um governador. E no outro lado, na mesma estátua, está escrito rei. O povo chamando ele de rei. Então a linguagem que eles usavam, né, o próprio Daniel também, o aramaico não, o hebraico, né? Então vem com a inscrição lá dessa
chamando ele de rei. Tá bom? Isso é só uma introdução para a gente entrar no capítulo mesmo. Então, Belsazar era neto de Nabucodonosor, não era filho de Nabucodonosor. Ele não era o rei, o imperador. E os irmãos vão entender o porquê disso. Nós temos aqui o capítulo 4 e estamos estudando o capítulo 5. Há uma comparação entre os dois capítulos. Há uma comparação entre os dois reis. Os historiadores, irmãos, diziam que a Bíblia era falsa só porque eles não conseguiam encontrar registro histórico falando do rei Belsazar. Porque na hierarquia lá, quando foi tendo a ascensão dos outros reis, não tinha o nome Belsazar. O último nome é Nabonido. Aqueles que quiserem aprofundar e estudar vão encontrar isso aí nos comentários, aí, nos escritos aí. Então, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil. Aqui nós temos um primeiro versículo falando que ele está fazendo um banquete. Se a gente for comparar Nabucodonosor com Belsazar, é assim: Nabucodonosor herdou um reino do seu pai, ainda como general do seu pai, conquistou muitas terras. Aí o seu pai morre, ele assume o trono e ele continua aumentando o reino, cidades, reinos, nações, conquistas. E Deus diz que todo homem debaixo do céu Deus entregou para ele. Então ele fez muitas conquistas. Ele construiu várias coisas, né? O jardim suspenso, o palácio, a própria Babilônia. Fez todas essas coisas. Tem um muro, parece porcelana, que diz que hoje, para fazer aquela mesma tintura que foi feita aqueles tijolos, tem que ser bem medido, uma coisa bem certinha, senão não consegue fazer aquele azul que o Nabucodonosor conseguiu fazer na sua época, sem tecnologia praticamente. Então ele foi um rei mesmo grandioso. Deus o exaltou em todos os aspectos. Agora, quem é Belsazar? Não era imperador, porque imperador era o Nabonido. Ele era um rei um pouco menor, ele era como se fosse um governador da cidade de Babilônia, somente ali dentro da cidade de Babilônia, 500 metros quadrados. Tá? Então há uma comparação a ser feita. É intencional a colocação dessas palavras aqui. Então, o que ele fez? Quais são os feitos de Belsazar? Uma festa. Ele fez um banquete. Ele estava fazendo seu banquete aí. 1000 dos seus grandes. Então foi uma grande festa. E o próprio palácio tinha que ser muito grande, né? Para caber esse tanto de pessoas aí. Na presença dos seus grandes aí, ele tomou vinho. E aí, quando ele estava embriagado, o que acontece? Por isso que a Bíblia não aconselha o crente beber, porque a bebida, ela tira o nosso raciocínio, a nossa lógica. Quem dirige bem, quando bebe, já não dirige tão bem. É por isso que a polícia multa, por isso que o Detran multa, porque não dirige bem. Acontece acidentes em volta de acidente quando tem carnaval. A gente só fica ouvindo quando tem carnaval, né? É só esperar os mortos aí depois do carnaval, que é um monte de gente morrendo de acidente de carro por causa de bebida alcoólica, né? Bebida alcoólica. Você bebe e tira o seu raciocínio. Você não consegue às vezes lembrar de coisas que você fez. Alguém contando, talvez você se lembre. Aqueles que tiveram o desprivilégio de beber, né? Não é o privilégio de beber não. Aqueles que tiveram o desprazer de beber e já tiveram algum momento de porre, conseguem entender isso aqui. Então ele começa a fazer coisa que não é para fazer.
Está tendo uma festa, irmãos, e na festa é o seguinte: orgias. Você pode perceber aqui que eles trazem os utensílios do templo para que bebesse neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas, né? Então havia mais de uma mulher para cada homem, sei lá como é que é isso aqui, e aquela orgia típica daquelas coisas lá de Roma também, né? Às vezes a gente assiste alguns filmes romanos e aí mostra esse lado depravado de Roma. E aqui nós temos aqui essa festa. Há alguns que dizem que pedofilia, etc., vários tipos de depravação sexual podem ter ocorrido nesse dia aqui que está acontecendo essa festa. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. A festa estava bombando, estava lotada, estava todo mundo, os mais importantes estavam lá, e eles começam a ver: eu quero fazer uma coisa diferente aqui, para poder chamar a atenção. E ele faz isso, traz os utensílios lá da casa do Senhor, que eram consagrados, e profana. O versículo 5 vai falar que de uma maneira sobrenatural aparece alguns dedos escrevendo. A gente, quando fala escrever, a gente fica pensando que tinha uma caneta, né? Uma pena, mas pode ser só o dedo mesmo escrevendo na parede. E aí ficou gravado 3 palavras, ou 4, né? Uma repetida, mas 3 palavras diferentes. E nós temos aqui: na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estuncada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Essa festa está acontecendo e lá fora eles estão sendo sitiados. Tem uma guerra, tem exército inimigo. Já tem exército inimigo na entrada do muro, próximo aonde passa o rio Eufrates. Lá no final da cidade, a outra parte do exército já está lá, esperando. Usaram de engenharia, desviaram o rio. Irmãos, Babilônia era uma cidade inconquistável para a tecnologia da época. Muros 100 metros de altura, 30 metros de largura, 26 metros de largura. Até para cavar, para furar, ia demorar muito para poder chegar lá do outro lado. É uma coisa intransponível. Quem é que vai fazer uma escada de mais de 100 metros de altura para poder subir para chegar lá em cima? E os soldados que estavam lá em cima, não tinha um soldado vigiando. Foi a guerra mais fácil de vencer, porque Deus é que vai falar aqui. É Deus que vai dar fim ao reino de Belsazar. É Deus que vai trocar o governador do mundo. É o Senhor que vai fazer. Sem nenhuma lança, se fosse hoje, sem dar um tiro, né? Mas aqui foi sem dar nenhuma flechada. Não sei se já tinha flecha naquela época, mas sem nenhuma estocada de faca, de qualquer outra coisa. Eles venceram a guerra, porque os seus príncipes, o seu rei, os seus governantes, aqueles que estavam ali, estavam todos dormindo, né? Bêbados, embriagados, e não estavam atentos àquilo que estava acontecendo. Estavam fazendo uma festa, mesmo com um exército inimigo na porta. É porque confiavam na muralha, confiavam nas coisas humanas. Uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Há diferença em acreditar em Deus, em acreditar em coisas, né? Há aqueles que se sentem fortes, se sentem seguros quando colocam uma arma na cintura. Isso não dá segurança. A nossa segurança vem do Senhor. Amém? Eu louvo, eu adoro a esse Deus que me guardou. Já tem 28 anos
9 meses e 12 dias trabalhando na polícia, e o Senhor tem me guardado. Quando eu entrei na polícia, a primeira oração que eu fiz, um jovem solteiro, 21 anos, 20 anos ali, eu fiz a oração a Deus: Senhor, não deixa ninguém usar uma arma contra mim, e que eu não use arma contra ninguém. É quase que Deus fala assim: troca de profissão, meu filho, muda de profissão. Mas o Senhor me capacitou, me tornei professor, né? Assumi algumas funções na polícia e não precisei de usar a arma. Eu usei na rua uma vez, dei um tiro e, analisando, foi errado, precipitado. Mas porque o outro descarregou a arma do meu lado, eu acabei dando um, né? Mas assim, a oração, o Senhor ouve a sua oração. Às vezes a gente não acredita que Deus escuta, irmãos. Às vezes a gente fica pensando que Deus só escuta o pastor, só escuta a irmã de oração. Não, Deus escuta você. Quando nós amamos a Ele, quando nós fazemos uma oração sincera, Ele escuta a nossa voz e faz as coisas acontecer de acordo com o que a gente pede, com o que a gente fala com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos Belsazar aí festando enquanto tem um exército em sua volta. Diz a palavra, versículo 6, fica mudo, calado, seus pensamentos ficam turbados. Aqui mostra como se ele tivesse amedrontado, né? Suas junturas, seus lombos se relaxam, os seus joelhos começam a bater um no outro. É medo mesmo, pavor mesmo. Até a gente, se visse uma mão escrevendo na parede, a gente ia ficar um pouco meio assustado, não? Ou não? Eu sou corajoso. Tem medo de fantasma não? Fantasma nem existe, né? Mas existe aquelas pessoas que até uma sombra, o que é aquilo ali? Tem medo até da sombra. Aqui o rei bateu mesmo os joelhos uns nos outros, né? Um no outro, ficaram todo mundo preocupado. Aqui a gente pode comparar, porque o Belsazar vai morrer aqui nessa noite, vai morrer sem salvação. E aqui eu deixo a reflexão: o que você vai fazer no dia da sua morte? Festar? Entrar na orgia? Pegar aquilo que Deus te deu e levar para o lugar errado? Nós somos templo do Espírito Santo. Levar o nosso corpo, a nossa vida e frequentar lugares que não tem nada a ver? Ou você vai fazer igual o ladrão da cruz, que antes de morrer pediu misericórdia, se arrependeu e o Senhor salvou. Pastor, que comparação é essa? São 2 homens chegando à hora da morte, enquanto um está festando na orgia, bêbado, não pode nem pensar, né, em fazer uma oração, está todo turva a sua mente. E aqui um outro que está ali e ele consegue se arrepender. O que você vai fazer? Afrontar a Deus? Por que acontece isso aqui? Não é por causa daquela bagunça da orgia, não é por causa da festa. Essa com certeza não é a primeira festa que Belsazar faz. Possivelmente tenha feito festas e festas, porque já ganhou o reino já todo estabilizado. O imperador estava ainda conquistando algumas terras, né? Então ele tinha o seu exército, estava num local que era de difícil acesso, não tinha como entrar em Babilônia. Quem entrasse ali no meio do rio ia morrer. Imagina isso, atravessar um rio, mergulhando por baixo do muro, 30 metros, com a tecnologia que a gente tinha na época, sem saber prender a respiração, sem ter essas coisas todas que a gente tem hoje, ou o equipamento que a gente tem hoje, que a gente consegue atravessar e ficar muito tempo debaixo da água, né? Então o que eles fizeram? Desviaram o rio e passaram com a água, alguns dizem que no joelho, a água embaixo. Entraram dentro da cidade e dizem que as pessoas que estavam no centro da cidade, que era 500 quilômetros, as pessoas que estavam no centro da cidade não sabiam nem o que estava acontecendo. Eles vieram conquistando a cidade e não teve resistência.
porque não tinha ninguém preparado para a guerra, estavam todos despreparados. Aí a gente vai para a palavra do Senhor que diz: se pois a trombeta der um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Nós estamos vivendo uma época em que muitos estão esfriando na fé. Diz a palavra que nos últimos dias muitos iriam perder esse primeiro amor, iriam esfriar na fé. Se porventura demorar a vir o Senhor Jesus, achará pois fé na terra? É uma pergunta também que está na Bíblia. Será que vai encontrar alguém com fé? Como é que está a sua fé? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida espiritual? Avalia. Você pode aprender com Nabucodonosor a se dobrar diante de Deus, ou fazer como Nabonido, na verdade, Belsazar, né? Ser irredutível, profanar as coisas de Deus e de repente acabar perdido na eternidade, ou alcançar a salvação como o próprio Nabucodonosor. Nós temos dois homens, um homem que tinha o que se orgulhar, o que falar, se vangloriar. Eu fiz isso, olha a Babilônia que eu fiz, olha os, jardim suspenso. Ele estava no jardim olhando lá em cima do seu palácio, olha a Babilônia que eu construí. Ele estava se gabando de algo que ele tinha feito. Agora esse aqui não tinha nem o que comemorar, mas estava festando. Irmãos, nós estamos vivendo nessa época em que os crentes só querem festa, é festa gospel. Agora já tem até boate gospel, crente lá e pulando e dançando e tal, e a música falando de Jesus, e vai e vem, e dança, e sacode a mão, e toma uma bebida lá, não sei que bebida que é, se é suco, um trem com fumaça, todo mundo imitando o mundo, festando, vai ficando parecido com o mundo. Tem alguns que querem ficar parecido com Jesus, e esses que querem ficar parecido com Jesus vão ter comunhão com Ele no seu reino, vão ter parte com Ele. Ele vai se lembrar do seu nome naquele dia, Ele vai falar o seu nome, Ele vai falar o novo nome que Ele tem reservado para você. Louvado seja o nome do Senhor. Muita gente fazendo o que querem, muita gente sem conteúdo, muitas pessoas vivendo na ilusão, muita gente vivendo numa falsa esperança, muita gente vivendo da fama dos outros, muita gente às vezes só pensando no mundo da lua. Ei, tem coisa para fazer aqui embaixo, tem muita coisa para se fazer aqui. Às vezes estão perdendo os filhos, às vezes estão perdendo os nossos parentes, porque a gente está na festa, está tudo bem. Há uma guerra, os muros estão cercados, há uma guerra espiritual, há uma batalha espiritual sendo travada agora, que às vezes impediu muitos de chegarem aqui nesta noite. Há uma guerra, mas tem muita gente dormindo, tem muita gente só nos prazeres, tem muita gente elaborando pecados nobres, pecados que parece que não é pecado, tem uma aparência de coisa boa, mas é má, é pecado, e vai te levar para o inferno. Nós temos que parar, irmãos, desse oba-oba, desse evangelho, só vamos quando tem festa. Quem vai estar pregando? Fulano. Então eu vou. Uma das coisas que eu não gosto, e uma das coisas que eu tenho feito na maioria das igrejas que eu tenho passado, é não anunciar pregador. Você não vai vir aqui para ouvir o fulano de tal pregar, você vai vir aqui para adorar a Deus. E quando você estiver adorando a Ele, pode ser o mais simplório que tiver aqui na frente. Se ele for o escolhido a pregar, ore por ele, que o Senhor pode falar no seu coração, no coração da igreja, por meio daquele que está pregando a palavra na hora. Louvado seja o nome do Senhor. O que fazer? Festejar, se enganar, se entreter, porque hoje tem tanta gente famosa que não tem conteúdo. Os crentes muitas vezes seguem, são seguidores, são fãs,
são idólatras, de homens, de mulheres. Aí vai ver que ela contribuiu nada, fez um filme, é atriz, ganha não sei quantos milhões, tem uma grande casa, uma fazenda, carros do ano, carros caríssimos, mas o Deus deste mundo é Mamon, é o Deus da riqueza, tem dinheiro para dar mesmo. Quem quiser vai receber aquilo que o mundo tem para dar. Não é pecado ter dinheiro, não é pecado ser rico, não. Mas tem muita gente só preocupada em ser rico. Como é que eu faço para ser rico? Parece aquele Pink e Cérebro, tudo querendo conquistar o mundo. Só que Deus não é dinheiro não, né? Mas tem gente que fica só tentando elaborar um plano para ganhar dinheiro. Não é errado. Deus pode te dar inteligência, sabedoria, te dar um produto, te dar um projeto, te dar alguma coisa que você ficar rico, pode. Mas o objetivo sempre é que Ele seja glorificado, que Ele seja exaltado. Seja você rico ou pobre, que o nome dEle seja glorificado na sua vida, que Ele esteja entronizado no seu coração. Nós estamos olhando para um homem aqui, nós temos que aprender alguma coisa com o Belsazar, pelo menos o como não agir, o que não fazer. Se eu não posso aprender com ele o que fazer, eu tenho que aprender com ele o que não fazer. E esse homem chama os seus sábios, ninguém consegue interpretar. Vem a rainha no versículo 10 e diz que a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete. A rainha mãe parecia que não estava nem lá dentro, né? Senão ela não tinha entrado, né? Se ela estivesse lá dentro, ela não ia entrar. Possivelmente ela estava fora. Essa rainha mãe, essa rainha aqui, possivelmente não é a esposa de Belsazar. Possivelmente é a esposa do Nabonido, e que estava com o seu filho no rei, no trono aqui reinando, não é? Então ele está aqui. Ela entra nessa festa, ela lembra, versículo 11: há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é que você recorre? Tem alguém aí na sua família que é um homem de Deus? Tem alguém que você tem uma amizade que é homem de Deus? Porque a gente agora, os jovens mesmo às vezes tem essa dificuldade de querer falar com gente que é mais, como é que eu poderia dizer? Se eu falar mais santo é complicado, né? É assim, você olha para ele, você vê que a vida dele é mais coerente. Se eu andar com pessoas que são muito coerentes, que andam na presença do Espírito, o que acontece? A luz, e aí as minhas obras, elas são má. Se eu chego perto de alguém que tem luz, todo mundo vê que eu sou mau. Então as pessoas tendem a se juntar com pessoas da mesma laia. É assim? Da mesma estirpe. Então cuidado com as amizades que você tem. Às vezes papai fala, mamãe fala, e a gente acha que não tem problema não. Às vezes usar coisas que aparentam essas pessoas. Boné de noite. É porque eu sou policial. Então tá bom. Deve ser muito inteligente. Óculos escuros de noite. Aquelas bermudas lá embaixo. É o kit peba que os policiais falam, né? A pessoa sai desse jeito, ela quer ser parecida com o quê, irmãos? Mas existe dentro da igreja, nessa nossa atualidade, pessoas que dão mais valor ao estilo das pessoas do mundo do que de um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ao invés de estar conversando com um irmão da cabeça branca, né, mais ancião, e uma irmã mais anciã, de pegar as experiências, ouvir uma irmã de oração. A palavra do Senhor diz que as mais velhas ensinam as mais novas, né? Esse complemento da igreja, a gente pegar a experiência do outro, ao invés de levar na cabeça.
Porque Belsazar não aprendeu com Nabucodonosor. Nabucodonosor era prepotente, orgulhoso, tinha o que se orgulhar, mas na hora que ele se orgulhou, Deus quebrou ele no meio, jogou ele lá no meio do pasto, e depois tirou, porque o Senhor assim aprova, é o Senhor, Ele faz como Ele quer. Mas ele podia aprender isso, ele não aprendeu. Parece que Deus não teve paciência com Belsazar, né? Não. A gente vai ler mais alguns versículos e você vai perceber a palavra do profeta. Então ele chama Daniel, Daniel vai, Daniel, do versículo 12, na verdade, do versículo 12, Daniel vem, né? Entra aí, para que ele possa dar a interpretação. E a rainha está falando, versículo 10, 11, 12, a rainha está falando. Daniel entra no versículo 13, versículo 14, até o versículo 29, Daniel vai falando, né? O rei vai falar do versículo 14 até o versículo 17, e depois do 17 até o 29 é Daniel falando. E você vai perceber quem é Belsazar. Por que que Deus teve paciência com Nabucodonosor e não teve com Belsazar? A gente aprende errando, certo? Tem muita gente que aprende só errando. A gente aprende errando? Eu posso dirigir, errar a marcha, errar a garagem, e à medida que eu for treinando eu vou aprendendo. Mas primeiro eu posso errar para depois fazer melhor. Mas na vida espiritual, irmãos, a gente tem que procurar não errar. Não podemos viver igual uma gangorra. Peca, pede perdão, peca, pede perdão, peca, pede perdão, e vai nessa montanha russa aí a vida toda. Se Jesus voltar quando você estiver lá embaixo, vai ficar. Se Jesus voltar na hora que você estiver arrependido, glória a Deus, maravilha. Mas se for na hora que estiver descendo montanha abaixo, vai ficar. Misericórdia, né? Que o Senhor nos dê essa graça de aprender com os homens de Deus na palavra do Senhor, de aprender até com esses homens que não são homens de Deus, qual é o erro deles. Versículo vamos lá então, vamos continuar, né? Então do versículo aí 14 até 16, o rei está falando aí. Eu tenho ouvido falar a respeito de você, que você é um homem de Deus, que tem o Espírito do Senhor e tal. Vai descendo aí, né? Mas o mais importante aqui é quando ele chega aqui no versículo 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia levarei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Daniel vai dar a interpretação para ele, não quer nada, embora no final o rei veste ele de púrpura, coloca cadeias de ouro no seu pescoço e sai anunciando no reino que não era mais dele. Irmãos, tem hora que a gente acha que a gente é tão bom, tão importante, né? E de uma hora para outra acontece isso aqui. Acabou-se, passou-se a glória. O Senhor vai trazer a interpretação para Daniel, versículo 18 até o 21. Daniel está relembrando o passado. Ei, essa escritura aí tem a ver com algo que já aconteceu para trás. Você não lembra não? Seu pai, aconteceu isso com seu pai se humilhou. Você também deveria se humilhar. Você deveria ter aprendido com seu avô, melhor dizendo, né? Mas aqui a palavra vai falar nesse sentido. Ó rei, versículo 18: Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações, línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria, matava. A quem queria, dava vida. A quem queria, engrandecia.
e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou e seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono. Nós falamos isso há pouco. Quando ele quis se orgulhar, o Senhor derrubou e fez ele pastar. Então Daniel está relembrando isso ao rei. Versículo 22, ele agora muda a tônica, começa a falar para o rei, assim como ele fez com Nabucodonosor, contou a interpretação daquele sonho e depois falou para ele: eu te aconselho. E aqui ele vai falando diretamente: e tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Não é novidade para vocês que eu estou falando. E te levantaste contra o Senhor do céu, que foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E aí eles vão fazer a bebedeira aí nos utensílios do templo, Então o Senhor está cobrando essa experiência que ele está vendo. Deus está te passando por um lugar que você está. Vou te dizer mais: até a família que você está plantado nessa terra, Deus está trabalhando com experiências para você. O Senhor está te dando a oportunidade de aprender. E tem muitas pessoas que não querem aprender. Uma vez alguém disse que estava num seminário e conversando com uma pessoa lá: o que você aprendeu com seu pai? Não aprendi nada com ele, não tem nada para me ensinar. Tem filho que ainda tem coragem de dizer isso. Tenho nada para aprender com meu pai. Meu pai, ele tem suas dificuldades. Bebe, não está na igreja, às vezes vai para a igreja, às vezes sai. Tem suas dificuldades, mas é um homem honesto. É um homem que me ensinou a ser trabalhador, ser responsável, cuidar da casa, sustentar a casa. Mas tem gente que não consegue enxergar nada de bom nos outros, só coisa ruim. Está na hora de você aprender com as pessoas que estão à sua volta. Às vezes esse vizinho aí que você está achando difícil, é Deus querendo trabalhar em alguma coisa no seu coração, na sua vida. Aprenda, abre o coração para a escola do Senhor, deixa Ele falar, te ensinar, trabalhar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Daniel fala para ele, fala: você se levantou contra o Senhor. Mas eu só peguei os utensílios, eu só peguei os negocinhos lá, eu só peguei. Não, você levantou contra o Senhor. Eu já disse aqui na igreja, vou falar mais uma vez, e vou voltar a repetir algumas vezes. Todo pecado, em primeiro lugar, é rebeldia contra Deus. Mas eu traí minha esposa, eu traí ela, eu pequei contra ela. Todo pecado, em primeiro momento, é uma rebeldia contra Deus. Primeiro, eu não estou aceitando Deus comandar a minha vida. Eu não estou querendo que Deus dê palpite na minha vida. Eu quero viver vida solo. Eu que quero mandar, comandar, direcionar, faço do meu jeito. E depois eu digo: foi Deus que fez assim, foi Deus que permitiu, irmão? Separei, Deus permitiu, Não, irmãos, muita coisa é você, muita coisa sou eu. Somos nós que somos maus, somos nós que somos carnais, somos nós que somos difíceis. Aí você tem que se render a Ele, para que Ele possa transformar a sua vida. À medida que Ele vai transformando, que Ele vai permanecendo no nosso coração, na nossa vida, aí a gente vai sendo aperfeiçoado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu estava falando uma doutrina anterior e depois eu estava escutando e vi que não terminei de falar. Eu gosto de gravar as doutrinas e gosto de ouvir depois para saber onde eu parei e dar continuação, Eu estava dizendo para os irmãos que um dia eu estava pregando, Deus me deu uma revelação. Se você acha que você é bom,
Se você olha para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos e percebe que eles são bons, não é porque eles são bons de natureza. A nossa natureza, ela é corrompida. Depois do pecado, a nossa natureza, ela é corrompida. Foi corrompida, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos falharam. Agora, quando você passa a andar com Deus, recebe Ele como Senhor da sua vida, como Deus da sua vida, quando você começa a louvá-lo, adorá-lo, engrandecê-lo, quando Ele vira o centro, quando você não fica no centro, porque tem gente que quer fazer as coisas, mas quer aparecer. Sai do centro, faz as coisas, precisa ser feito, alguém tem que fazer, faz, mas dá glória a Deus. Deixa Deus ser glorificado. Coloca o Senhor no centro do trabalho, no centro desta obra. O Senhor vai abençoar muito mais quando Ele é glorificado. Porque quando Ele não é glorificado, às vezes pode chegar ao fim, Ele pode tirar de você o trabalho, fazer alguma coisa que às vezes você não gostaria, e o Senhor pode fazer isso. Então vem as palavras: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ainda, nós temos aqui, no versículo 23, o final do versículo, o rei Daniel está falando que estava indo contra Deus, porque estava, além de trazer os utensílios e fazer orgias ali, beber, ele ainda estava fazendo idolatria, adorando aos deuses de madeira, de ouro, de pedra. E ainda diz assim: mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Glorificou, exaltou os deuses dele, mas não exaltou ao Deus verdadeiro. Aí fala que a mão foi por causa disso. Às vezes Deus espera chegar na quantidade de pecado. Essa cidade ainda não atingiu o pecado ainda, deixa ela mais um tempinho aí. Daqui a pouco vem o povo de Deus e começa a matar todo mundo ali, porque já tinha chegado à altura do pecado que Deus não tolera mais. Em algum momento Deus diz: chega, para ou não. Então Deus mata, Deus humilha, Deus derruba, Deus tira. Ele é poderoso, Ele é Deus, Ele conhece os nossos corações, Ele conhece as nossas intenções, Ele sabe o que nós estamos passando. A interpretação dos sonhos aqui, ele vai usar substantivo. A tradução, os babilônios, eles tinham uma mania de fazer assim, a interpretação. A pessoa contava o sonho e falava: eu sonhei com uma casa, sonhei com uma árvore, sonhei com um rio. Aí eles pegavam casa, rio e árvore e falavam: você vai ter uma casa na beira do rio e vai descansar na árvore. Pronto, na sombra da árvore. Eles pegavam o substantivo e criavam uma frase. Deus está usando a mesma técnica deles, porque quando Deus quer, Ele faz do mesmo jeito, né? Só que ninguém conseguiu interpretar, mas Daniel consegue. Então, Mene é número, Tekel, peso ou pesar, né? Parsim é dividido. Então ele vai pegar número, aí ele fala: Mene, número, contou Deus o teu reino e o acabou. Salmo 139, vai ter um versículo, acho que se não me engano 16, agora eu não consigo lembrar, mas é o Salmo 139. Ele vai falar que o Senhor viu o salmista quando ele ainda não tinha nem forma, era informe, e o Senhor já sabia todos os seus dias. O Senhor conta os nossos dias.
O Senhor sabe quantos dias vamos viver. O Senhor pode prolongar a nossa vida, mas o Senhor também pode encurtar a nossa vida. Mas Ele sabe o dia que nós vamos chegar para dar conta das coisas. E Ele está virando para esse rei e está falando: rei, contado foi os teus dias. Acabou, vai morrer. Em outras palavras, é isso. Você está sendo, os seus dias já foi contado, chegou no final do seu reino. Deus não quer mais nada. Enquanto ele estava fazendo as festas, tudo bem, mas chegou uma hora que ele veio fazer essa orgia, essa profanação das coisas santas. Às vezes a gente acostuma muito. Nós temos um Uzá que foi criado em volta da arca, a arca na casa dele. Ele vai lá e vê a arca, vê o pai dele mexendo com a arca, e o pai dele está lá, e ele vê e vai indo, e daqui a pouco, um dia, o Davi fala: eu quero levar para Jerusalém, e eles começam a levar a arca, e de repente a arca vai cair, eles vão lá e colocam a mão, e quando ele coloca a mão na arca, sabendo que não podia colocar a mão, morreu. Então às vezes a gente sabe das coisas, a culpa não é de Deus, a culpa é minha, é sua. Você sabe o que é o certo, nós sabemos, mas a gente mesmo assim quer. E às vezes o pecado aparenta ser bom. Eu sou um pastor que costumo dizer que o pecado na verdade o pecado é bom em que sentido? No sentido da prática, no sentido do prazer. Fazer as coisas sem regra não é melhor do que fazer as coisas obedecendo às regras? Só que tem um preço. O que a gente não gosta é pagar o preço. O pecado pode ser prazeroso, mas tem consequências que vão redundar na nossa vida futura. Ele pode arredondar para baixo, para o inferno, ou nos levar para cima. As nossas atitudes, aquilo que a gente faz, como a gente age. Amém? Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Você foi pesado na balança e a sua vida foi achada em falta. Eu assisti um vídeo um tempo atrás, até no WhatsApp, e mostrava uma balança, e aí a pessoa subia na balança, as obras dela de um lado, e ela subia do outro lado. Eu não sei se eram as obras, eu sei o seguinte, que todo mundo que subia na balança era reprovado. Aí quando Jesus subiu na balança para a pessoa, aí a pessoa conseguiu alcançar a salvação. A gente só é bom, só somos santificados por causa da presença do Espírito Santo, por causa da presença do Senhor Jesus na nossa vida. Sem Jesus nós não somos nada, não conseguimos alcançar nada. O rei foi levado para a balança. Balança fala de justiça. Até a justiça nossa, a estátua da justiça, a mulher lá usa uma balança, né? Para dizer que é equidade. E aqui foi usada a balança para saber se ele estava sendo justo ou não. E a Bíblia está dizendo aqui que ele foi achado em falta. E essa falta trouxe prejuízo. Ele não recebeu a salvação. Pérez, dividido foi o teu reino, e se deu aos medos e aos persas. Então, a tendência é essa: é pegar uma palavra substantivo e transformar numa frase, e transformando substantivo em verbo. Por isso que está aí colocado dessa maneira aí. Então, acabamos, versículo 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Vamos nos colocar em pé.